Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos avançando no nosso curso gratuito sobre a Resolução 23.607 de 2019. A resolução que trata sobre a arrecadação e também sobre gastos de recursos de campanha. O tema do nosso vídeo de hoje é recibo eleitoral. Quando deverá ser emitido o recibo? Quando a emissão do recibo não é necessário, alguns pontos importantes durante a campanha que são relevantes. A gente sabe que um dos pontos cruciais de uma campanha é uma boa prestação de contas e que a emissão de recibos eleitorais faz parte de um dos pontos que mais geram desaprovação de prestação de contas. Estão preparados? Então, me sigam no Instagram, @professorbrunoeleitoral. E também não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, ok? Bora então começar? Pessoal, olha só, primeiramente vamos entender quando que deve ser emitido o recibo eleitoral. Toda e qualquer arrecadação de recurso que envolver estimável em dinheiro para a campanha, inclusive recursos próprios e por meio de internet, precisa emitir o recibo eleitoral. Não se esqueçam, estimável em dinheiro, recursos próprios, meio de internet, doações feitas pela internet, exige o recibo eleitoral. As doações deverão ser comprovadas, vejam, obrigatoriamente por meio de um documento bancário que vai identificar o CPF e o CNPJ do doador ou dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada. Eu preciso saber de onde vem esse recurso, tá? Então, por isso que eu preciso identificar por meio de CPF, falando de doações de pessoas físicas, ou CNPJ, se esse recurso, por exemplo, vem diretamente de partido político. Ok? Então, muito cuidado com isso, tá? Bom, terceiro, as candidatas ou candidatos deverão imprimir recibos eleitorais de onde? Diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Então, o SPCE é um sistema que permite essa emissão do recibo, tá bom? O próprio sisteminha possibilita essa emissão de recibo. Esse recibo vai ser emitido em uma ordem cronológica, com todos os campos que devem ser preenchidos. Não vem querer inventar e criar o seu próprio recibo, não. Emita da fonte do próprio sisteminha, tá bom? Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Anual. Cuidado! Então, existe o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, que é utilizado durante as campanhas eleitorais, emitidos, então, recibos pelos candidatos ou candidatas, e os partidos emitem pelo SPCA, são sistemas diferentes, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual, ainda que as doações sejam recebidas durante o período eleitoral. Então, cuidado! Candidatas e candidatos pelo SPCE, partidos, o SPCA. Não confundam, mesmo que seja recursos de campanha eleitoral, tá? Os recibos deverão ser emitidos em ordem cronológica, como eu já antecipei para vocês, concomitantemente ao recebimento da doação. Então, vai seguir ali uma ordem de recebimento de doação para a emissão desses recibinhos eleitorais. No caso de doações com cartão de crédito, prestem atenção, o recibo eleitoral deverá ser emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não confirmação da despesa do cartão. Tá certo? Bom, é facultativa, olha só, é facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses. Então, quando é facultativo? Cessão de bens móveis, limitado ao valor de 4.000 por pessoa por cedente. Então, por exemplo, quero ceder uma mesa para o comitê de campanha. A mesa custa R$1.000. Preciso emitir recibo? Não, é uma cessão de bem móvel e o valor limitado a 4.000, tá? 2. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da ou do responsável pelo pagamento da despesa. 3. Cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de seus parentes até o 3º grau. Cuidado, viu? Até o 3º grau. Se extrapolar esse limite, não é facultativa a emissão. Para uso pessoal durante a campanha. Então aqui nós temos as hipóteses de quando é facultativo a emissão desse recibo eleitoral. Ok? Entendido? Bom, considera-se uso comum, porque aqui mencionou, né, o uso comum aqui no inciso 2º. O que é o uso comum de sede? É o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha, compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às despesas com pessoal. O que é o uso comum de materiais de propaganda? Produção conjunta de materiais publicitários impressos. Tá bom? Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pelo vice ou pelo suplente, devem ser utilizados os recibos do titular. Importante isso, tá? Então, arrecadou o vice, candidato a vice-governador, suplente de senador, o recibo eleitoral é do titular. Leva-se em consideração o recibo do titular. Bom, os recibos conterão referência aos limites de doação, com a advertência de que a doação destinada às campanhas acima de tais limites poderá gerar aplicação de multa de até 100% do valor do excesso. Então precisa constar nos recibos para que ninguém fale, não fui informado. Precisa constar essa advertência. Essa advertência deverá constar nesses recibos eleitorais. Tudo bom? Nesse vídeo, então, nós falamos sobre recibos. Vamos continuar avançando porque essa resolução é fundamental. Até mais!